A Justiça espanhola mantém diligências para investigar o atentado em Barcelona. 14 pessoas morreram e 130 de 34 nacionalidades ficaram feridas nos dois atentados, em Barcelona e em Cambrils, na Espanha. Segundo o serviço de emergência, 17 feridos estão em situação crítica e 30 em estado grave. Segundo Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas. 4 suspeitos foram presos. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. No primeiro ataque, uma van foi usada para atropelar dezenas de pessoas em Barcelona. Horas depois, um carro ultrapassou o bloqueio policial e avançou sobre as pessoas em Cambrils, que fica a 117 quilômetros de Barcelona. 7 pessoas ficaram feridas, 5 suspeitos foram mortos. De acordo com a polícia, com os suspeitos foram encontrados falsos explosivos. E o repórter Gabriel Ciafrei está com o mestre em Relações Internacionais para falar mais sobre esse atentado. Gabriel? Isso mesmo, Érica, de volta aqui ao Jornal da Justiça para falar de mais um atentado na Europa, mais precisamente ali na Espanha. Muito boa tarde, Carlos Costa, ele que é mestre em Relações Internacionais, vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Carlos, grande maioria desses atentados são na Europa, né? Dessa vez na Espanha. O que se diferencia esse atentado dos demais? Bom, na verdade, Gabriel, esse atentado, ele apresenta o mesmo padrão de comportamento dos atentados anteriores. A concentração na Europa, que é vista, né, por esses terroristas como uma área próspera economicamente, né, e adepta a valores ocidentais, né, valores esses que, em tese, no discurso, né, especificamente do Estado Islâmico, são valores que atentam contra aquilo que o Estado Islâmico preconiza, né? Daí a Europa ser um alvo central, além da gente considerar também um passado de colonização, né? Boa parte desses terroristas vem de territórios colonizados pela Europa, né? E essas áreas, né, desses terroristas são estados hoje que padecem de um problema econômico, né? São países que estão em grave crise econômica ou países que estão passando por guerras civis ou mesmo conflitos armados, né? Sem contar o Iraque e a Síria, que ainda permanecem, né, com áreas sendo base ainda de adeptos do Estado Islâmico, né? O que se diferencia um pouco no caso de Barcelona, primeiro, é o fato de ser na Espanha. A gente teve um ataque terrorista em 2004 na Espanha, né? Mas por muitos anos, né, a Espanha não voltou a ser o alvo. O alvo primordial era especialmente a Alemanha e a Inglaterra, que são os países que economicamente, né, e na imagem desses terroristas mais surge, né, o alvo principal, né? A Espanha se tornou agora um alvo, né, digamos, o que se diferencia ser o mesmo tipo de ataque agora dirigido, né, à Espanha. Agora, do que já foi apurado, qual é o perfil desses terroristas, né? Bom, até agora, né, a polícia, né, dá conta, a polícia espanhola, né, e também o sistema de cooperação jurídica e policial da Europa dá conta de que se tratam de marroquinos, né? E é interessante notar que é o mesmo padrão dos ataques que a gente viu na Alemanha, na França, na Inglaterra, que são ataques perpetrados por rapazes, né? Na maioria rapazes, mas também mulheres atuando, né, no campo mais da logística, no campo estratégico. Pessoas jovens, né? Pessoas que, na verdade, já viviam nesses países há alguns anos, né? E mais recentemente se associaram ao Estado Islâmico, né? É interessante notar que são jovens que foram para a Europa em anos anteriores em busca de prosperidade, mas na medida em que não lograram êxito, né, e também na medida que não conseguiram se integrar no seio da sociedade europeia, né, passaram a assumir então uma posição de contestação. E aí o Estado Islâmico, né, como assume isso no seu discurso, passou a ser, na verdade, um refúgio, né, para que esses jovens passassem do amor a essas regiões para o ódio, né? Tá certo. Esperar agora que a polícia, as autoridades da Espanha encontrem, investiguem e apurem e cheguem a essas pessoas que cometeram esse atentado terrorista. Muito obrigado, Carlos Costa, mestre em Relações Internacionais. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel.